A inflação nos Estados Unidos ficou em 3% em janeiro, acima do esperado. Os analistas americanos avaliam que o resultado amplia as pressões contra o protecionismo adotado por Donald Trump. O economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, participa agora do Jornal Jovem Pan, direto de Miami. Tudo bem, Will? Como sempre, muito bom te receber aqui. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Thiago. Bem-vindo. Você de férias. Eu estive aí, não consegui te ver, mas é um prazer estar falando contigo. Pois é, já faz tempo, viu, Will? Eu queria começar perguntando para você o seguinte: você está aí no olho do furacão, né? Todos os dias nós temos um anúncio. Nós tivemos essa semana o anúncio das taxações em 25%. Eu pergunto o que essa questão da inflação pode mexer com o governo de Donald Trump? Olha, Thiago, o grande vilão dessa inflação que a gente teve, né, a inflação mais alta do que esperado em todas as medições, tá? Uma brincadeira aqui nos Estados Unidos é que foi o ovo, né? O preço do ovo subiu 53% nos últimos 12 meses. Aqui no supermercado perto de casa já vi uma dúzia de ovos custar $12, acredite se quiser. Obviamente que não foi só o ovo, mas sim, tiveram outros componentes que pressionaram a cesta de consumo aqui do consumidor americano. Em nada tem a ver com as tarifas, em nada tem a ver com o governo Trump, até porque foi uma medição de janeiro, no qual o Trump assume a partir do dia 20 de janeiro, mas óbvio que gera aquela preocupação. Senhora, se a inflação corrente, porque a economia americana está forte, está firme, está resiliente, se essa inflação ela está acima da meta, como está, né, e rodando na casa de 3% no núcleo da inflação, que expurga o preço do ovo, por exemplo, ou de alimentos mais voláteis, né? Se você tiver um impacto de tarifas acontecendo aqui, pode tornar preços de carros, preços de eletrônicos, preços de brinquedos ainda mais elevados e pressionar ainda mais a inflação. Por hora, Trump não se pronunciou a respeito, ou quando falou, colocou um pouco a culpa naquilo que já aconteceu no governo passado. Mas, então, ou seja, não mudou um pouco a postura em relação às tarifas. E, na verdade, em relação às tarifas, é uma promessa dele de campanha, né? Então, difícil acreditar que uma inflação um pouco mais forte vá mudar essa percepção e esse posicionamento muito firme pelo qual o Donald Trump foi eleito, falando que ia tarifar diferentes países, né? E antes de passar para os nossos comentaristas, o café aí também está mais caro? Aqui no Brasil é o vilão agora. Também, sabe que esse também foi um ponto, né? A gente, quando olha mercado de ações, também fala muita gente preocupada com as ações da Starbucks, né? Que acaba sendo uma compradora de café. O café também foi um vilão. Mas aqui, o índice de inflação ele é muito... ele acaba sofrendo uma influência muito grande dos preços de moradia. Quase 40%, né, do índice de inflação, ele tem um peso ali na moradia. Então, preços de aluguéis continuam pressionados, a economia continua aquecida, e aí, por isso, a gente acabou vendo, além do ovo, além do café, a gente teve preços de moradia também pesando nesse índice de inflação. Will Castro Alves, na sequência as perguntas dos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Você, Dora, a sua pergunta. Boa noite, Will. Thiago, você não viu o Will, mas eu vi à distância, né? Porque eu não estava em São Paulo quando ele esteve aqui no Brasil. Olha só, essa posição de cautela do governo brasileiro em relação à questão do tarifaço vem sendo muito bem recebida, né? Mas o governo diz que precisa investir em canais, na abertura de canais de negociação e conversação. Visto aí de fora, como é que estão esses canais? Eles estão realmente obstruídos? E se estiverem, qual é a possibilidade de dar certo essa abertura? Olha, sinceramente, eu não acho que esteja obstruído, não. Mas o Trump ele é um cara bastante firme nas suas posições, né? E a forma de abrir esse canal foi ameaçando, né? Quando ele ameaça o Canadá com tarifas de 25%, caso eles não cooperem na questão das fronteiras, e no México a mesma coisa, em 24 horas, a presidente do México, a Chauvin, e o Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, eles puxaram a conversa, né? E aí os canais estavam abertos, mas na base da ameaça, né? O Trump acabou chamando ele. No caso brasileiro, o problema não é a imigração ou o problema das fronteiras, né? Então, por hora, você tem uma reciprocidade tarifária no qual o Brasil tarifa os Estados Unidos em mais de 10% na média. Produtos americanos que chegam no Brasil são bem tarifados.
E os produtos brasileiros que chegam aqui praticamente não têm tarifa. Então tem um pouco disso também na retórica do Trump ao longo da campanha, essa questão da reciprocidade tarifária. Ele fala que os países estão usurpando, né, dos Estados Unidos, porque cobram tarifas dos produtos americanos e os americanos não cobram tarifa nenhuma. Então, acho que também tem um pouco disso. Agora, entendo que a posição do governo não pode ser do embate de frente com o governo Trump, que aí, no caso, o Brasil, assim como o México, o Canadá, tem muito mais a perder se, de fato, você tiver barreiras para acessar esse, que é o maior mercado do mundo, a maior economia do mundo, né? Cristiano Vilela. Will, boa noite. Will, durante esses primeiros 20 dias, pouco mais de 20 dias do governo do presidente Donald Trump, nós vimos uma série de elementos, de medidas que foram colocadas a público, aumento de tarifas, conflitos com outros países nesse sentido, por conta dessa questão tarifária, questão da deportação dos imigrantes ilegais. De que forma essas medidas podem impactar positiva ou negativamente nesse processo inflacionário dos Estados Unidos, que subiu agora acima do esperado e poderá ser um desafio do governo a partir de agora? Olha, a percepção é que, sim, as tarifas, sim, elas tendem a ser inflacionárias, né? Tudo mais constante, elas tendem a ser inflacionárias. Agora, quando você pega o caso mexicano, o peso mexicano ele se desvalorizou mais de 20%. Então, um produto, mesmo se você aplicar uma tarifa de 20% hoje sobre o produto mexicano, ele vai chegar praticamente no mesmo preço que ele estava um ano atrás, né? Então, você não tem um impacto inflacionário tão forte. No caso canadense, o dólar canadense desvalorizou 10%. Então, a gente viu o dólar se valorizar no mundo, né? Contra o real, deu para ver claramente, a gente sente isso no bolso, né? Sai de 5, vai lá para 6,20, está no 5,76. Então, mesmo que você coloque tarifas, o dólar hoje ele tem um poder de compra mais forte, mais elevado. Então, não necessariamente você vai ter um surto inflacionário. No primeiro mandato do Trump, teve briga com a China, teve tarifa com a China e ainda assim você não teve um escalonamento muito forte da inflação. Agora, obviamente, que preocupa, né? Uma coisa foi o primeiro mandato, agora pode ser diferente. Se você tiver um choque daqui a pouco no petróleo ou nos alimentos, isso acaba gerando uma inflação. Então, sim, quando você olha para cenário inflacionário aqui nos Estados Unidos, ninguém aponta para uma inflação cedendo muito fácil. Ninguém aponta para o Banco Central cortar bastante juros. Não. A ideia é que, olha, a inflação continua sendo um problema e a ideia dos juros do higher for longer, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Juros mais altos por mais tempo, pode ser bom para quem quer ganhar renda em dólar. Will, uma última questão, a gente já falou sobre isso aqui no Jornal Jovem Pan, sobre Elon Musk e essa cruzada dele em relação à máquina pública dos Estados Unidos, a questão de corte de gastos, inclusive na participação dele nessa entrevista de Donald Trump, que inclusive a gente colocou um trecho aqui no ar. Eu pergunto para você o seguinte, a gente sempre soube, e a gente já falou também disso aqui, que a máquina pública americana era uma máquina eficiente, era uma máquina enxuta e andava como sempre andou muito bem. Isso mudou há muito tempo aí nos Estados Unidos e será que essa cruzada dele, que vem recebendo muitas críticas, vai dar algum tipo de resultado? É preciso esse choque aí nos Estados Unidos também, como a gente fala muito aqui no Brasil? Olha, Thiago, eu diria que não é só no Brasil, mas é no mundo, né? Acho que as pessoas têm acordado para a necessidade de assim, mais governo, não necessariamente é bom para a sociedade. E esse foi um voto aqui nos Estados Unidos, já sabendo que o governo Donald Trump iria fazer isso, né? Através da figura do Elon Musk, mas não só do Elon Musk, o Ramaswamy, que é um cara grande no Partido Republicano também. E para quem tiver curiosidade, vale a pena acompanhar no antigo Twitter, né, no X, todas as ações desse DOGE, Departamento de Eficiência. Cara, tem dinheiro para o mundo inteiro, que não tinha nada a ver com interesses dos Estados Unidos. É financiamento de pesquisas sobre questão de identidade de gênero no Brasil, envio de determinados produtos que não faziam sentido nenhum para o americano, né? Para o cara que está aqui nos Estados Unidos, como que isso pode ser bom para o americano? Você enviar 30 milhões de dólares, eventualmente, para a faixa de Gaza para financiar preservativos, por exemplo. Coisas bem pitorescas e bizarras que acabavam saindo exatamente daqui, né? E que acabavam tornando essa máquina pública muito menos eficiente. Por isso que hoje o déficit fiscal americano se elevou bastante. Então, eu acho que é extremamente necessário e talvez esse seja o grande legado do governo Trump, ele conseguir reduzir um pouco o tamanho da máquina ou gerar maior eficiência na máquina pública e reduzir o déficit fiscal americano.
Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Economista, com sede em Miami. Muito obrigado mais uma vez, Will. Sempre bom conversar com você. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, boa noite.